Vamos ler, meus irmãos, capítulo 9 do livro de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Amém. Vamos orar, irmãos? Fazer mais uma oração pedindo a bênção de Deus. Senhor, aqui vamos prosseguir nesta leitura, Senhor. Pedimos a misericórdia do Senhor, a graça do Espírito Santo para lermos, Senhor, e meditarmos nesses 4 capítulos que pretendemos ler hoje à noite. E que fales ao nosso coração e fales, nos edifique, Senhor, nos ensine pela riqueza que é a sua bendita palavra temos aqui diante de nós. Não somente conosco, mas também com as pessoas que vierem ouvir depois através desta gravação, em nome de Jesus, Pai. E daqui a pouco abençoa as nossas orações, em nome de Jesus. Perdoa ainda qualquer pecado em nossa alma nesta hora, em Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, esses 4 capítulos que nós vamos ler hoje, eles do capítulo... Hoje nós vamos ler o 9, o 10, o 11 e o 12. E nós chegamos num momento muito importante do livro de Gênesis, que é uma transição, na verdade, que acontece ali no final do capítulo 11 e início do capítulo 12. Né? A partir do capítulo 12, a Bíblia ela vai se concentrar muito, muito mesmo no povo descendente de Abraão. Então, até aqui, todos esses eventos que nós estudamos lá, né? Deus cria o mundo, e aí ele cria o homem, põe o homem no jardim, dá uma prova para o homem, o pacto de obras, aí o homem peca, quebra aquele pacto junto com a sua esposa e, consequentemente, morre espiritualmente. E a partir dali, então, ali mesmo no jardim, Deus promete já ao descendente da mulher que viria trazer a solução para a queda, para a morte, para a aliança terrível que o homem fez, ouvindo Satanás, né? Então, Deus promete descendente, em Gênesis 3,15. E nós temos, então, no capítulo 3 a queda, no capítulo 4 o primeiro assassinato, a fundação da cidade de Caim, que é uma cidade do pecado. Temos no capítulo 5 ali a genealogia. Temos a família de Caim, mas também a família de Sete, família piedosa. No capítulo 5 temos a genealogia dessa família. No capítulo 6 nós temos a mistura das famílias, o casamento, e aí Deus se desagrada com aquilo, traz então o dilúvio. As 2 famílias se misturam no capítulo 6, aí vem o dilúvio, a corrupção, a maldade se propaga na terra, aí Deus então traz o dilúvio, mas preserva um homem, que é Noé, a sua família, que faz parte da descendência piedosa, e passa então todo aquele período do dilúvio, e a terra então se seca, e aí nós temos o capítulo 9, que é a bênção de Deus sobre Noé, sobre os seus filhos, a aliança que Deus vai fazer com Noé, que na verdade é uma aliança que podemos entender assim, mesmo antes do dilúvio Deus já tinha feito, mas agora ele reafirma essa aliança, prometendo não mais trazer dilúvio sobre a terra, e vai aparecer o símbolo dessa aliança, que é o arco, né? O arco-íris. E no capítulo 10, meus irmãos, nós temos aqui mais uma genealogia, que é exatamente a genealogia já da família de Noé. Porque acontece um evento aqui no próprio capítulo 9, que aparece aqui a partir do versículo 20, daqui a pouco nós vamos ler, que é a bebedeira de Noé, e Cã, um dos filhos dele, né,
é amaldiçoado porque ele vê o seu pai nu e vai contar para os irmãos lá fora. Então, aí começa a genealogia desses 3 filhos de Noé no capítulo 10, sendo que, irmãos, já tem esse elemento da maldição sobre a família de Cã, né? E, finalmente, irmão, no capítulo 11 nós temos a Torre de Babel, que aí nós notamos, né, que o pecado continua na raça humana, eles, mais uma vez, enfrentam a Deus, querem fazer uma torre, e acontece aquele evento da confusão das línguas, e aí Deus força os homens a se distribuir pela terra, porque eles querem ficar todos juntos, irmãos. E vem mais uma genealogia, e nessas genealogias, então, nós vamos observar desde a genealogia do capítulo 10, a genealogia do capítulo 11, nós vamos observar que temos, então, 3 filhos de Noé, mas a Bíblia, gradativamente, Moisés, ele vai afunilando essa genealogia em Sem, que é o antecedente, né? É de onde virá Abraão, e aí vai estreitando cada vez mais até chegar na família de Abraão, que é exatamente, irmãos, se nós pegarmos aqui, já começa no capítulo 10 a funilar um pouquinho mais com Joquitã, e aqui tem aqui no capítulo 10, versículo 25, cita Eber, que tem então 2 filhos, Peleg e Joquitã, e fala logo do Joquitã, depois, mais tarde, lá no capítulo 11 vai falar de Peleg, que vai ser aquele homem que vai então, dele vai nascer, dos seus descendentes, né, vai nascer Abraão. E aí começa, irmãos, uma parte importantíssima agora da Escritura. Por quê? Porque aí vem o capítulo 12, e essa transição que eu estou falando para os irmãos, quer dizer, de a Bíblia se concentrar na humanidade em geral, a partir, vai afunilando até chegar em Abraão, e a partir daí vai se concentrar muito mais em Abraão. Na verdade, toda a história bíblica agora vai ser história, a partir do capítulo 12, a história do povo de Israel, né? Ainda não há um povo aqui, é apenas um homem, Abraão, que vai lutar, por vários capítulos da Bíblia vai contar a história dele, ele vai lutar com a sua fé, porque Deus promete para ele um filho, isso não vai acontecer logo, mas ali Deus faz uma aliança, meus irmãos, vamos estudar a aliança que Deus vai fazer com Abraão, e essa aliança é uma aliança importantíssima. Então nós temos, na verdade, nesse trecho aqui, só nesse trecho aqui de Gênesis, nós temos 2 alianças, aliança com Noé, mas a aliança com Noé é uma aliança geral, com a humanidade, com todos os seres vivos, em que Deus não vai trazer o dilúvio, e isso vai servir de plataforma, ou seja, vai causar, vai propiciar o ambiente para que exista a vida humana, né? Porque Deus não vai trazer mais dilúvio, e existindo então a vida humana, os homens vão se multiplicar, e Deus vai trazer Abraão, e de Abraão que virá muito tempo depois, séculos depois, a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15, que é exatamente o Senhor Jesus Cristo, que vem dessa família. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Que no capítulo 12 nós temos então ali, o 11 para o 12, essa transição muito importante no livro de Gênesis, da humanidade inteira para um povo específico, que Deus vai contar a história dele, a história da redenção, e que Deus vai começar então com Abraão. E a partir daí, meus irmãos, eu estou fazendo questão de colocar essas coisas, porque isso vai fazer parte das nossas leituras, né? De toda a Bíblia. A partir daí Deus vai desenvolver essa história, revelar cada vez mais, até chegar no Novo Testamento. Mas tudo começa com o Gênesis, tudo começa aqui nessa história, tá bom? Então, tendo dado assim essa visão geral, vamos olhar, irmãos, vocês sabem que eu faço a leitura e vou dando algumas breves explicações, não dá para aprofundar muito, mas essas explicações, elas são, com a graça de Deus, que Deus abençoe para que elas sejam úteis para a nossa compreensão cada vez melhor da Bíblia, né? Então, vamos olhar aí, capítulo 9, acompanhe comigo. Vou começar de novo do primeiro versículo, que diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. Então veja que aqui tem uma mudança, né? Deus diz
que eles agora vão poder se alimentar dos animais. Existem duas possibilidades aqui. Ou Deus está reafirmando, na verdade agora, né? Eles saem da arca e para eles têm ali a possibilidade agora de se alimentar também dos animais, agora que eles não estão mais na arca. Ou existe a possibilidade de que ali realmente é o início de eles se alimentarem de carne, que até aqui eles comiam apenas vegetais. Então existem as duas possibilidades, irmãos. Isso não é assim tão importante, né? Mas para mim, assim, eu entendo que aqui realmente é o início de que eles podem então se alimentar de carne, que até aqui eles não se alimentavam. Provavelmente seja isso. Mas o que é importante aqui é nós observarmos que Deus está dando mantimento para eles. Deus é o Deus provedor que vai manter a humanidade pelos vegetais e pelos animais, né? Então a Bíblia vai ensinar que nós não devemos ser cruéis com os animais, mas que os animais, eles, com a bênção de Deus, eles também são dados a nós para o nosso sustento, para o nosso alimento, carne, leite, né? Os ovos, tantas coisas que nós usamos dos animais, e isso é a bênção de Deus, tanto os que estão na terra como os peixes do mar, né? Então é para o alimento. E diz aqui o versículo 4: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue e o sangue das vossas vidas. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então nós temos aqui a proibição de comer sangue, carne, mas sem o sangue. Aqui também nós podemos dizer que era uma lei passageira, uma lei cerimonial para os tempos do Antigo Testamento. Mas há um ponto aqui que Deus coloca o valor da vida humana, né? Ele diz assim: o animal que matar o homem deve morrer. Vou requerer o sangue desse animal. Requererei o sangue de vossas vidas, da mão de todo animal requererei, né? E diz também aqui da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida. Ou seja, aqui uma proibição clara do assassinato, do derramar sangue. Isso iria acontecer, mas Deus diz: eu vou vingar essas mortes, eu vou trazer juízo sobre essas mortes. E quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E o valor do homem, do sangue do homem, por isso que não deve derramar o seu sangue, é porque o homem é feito à imagem de Deus, né? Ele diz no versículo 4: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, sangue não quer dizer que há aqui uma correspondência, que o sangue é a vida em si, mas que o sangue é vital para a vida. E aqui, irmãos, aponta para o derramamento de sangue na Bíblia, que vai aparecer muitas vezes como sinal do derramamento de sangue do Filho de Deus, que vai ter que morrer para que nós não morramos. Por isso aí o valor na Escritura dá muito ao sangue, né? O versículo 7 diz assim, tem só um detalhe aqui que eu não posso deixar de falar. No versículo 2 ainda, diz que o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal. Isso mostra, meus irmãos, por que os animais não nos destroem, né? Os animais são muitos animais mais fortes que nós e tudo, mas Deus tem posto esse temor e Deus tem então dado condições ao homem de domar os animais, mesmo depois da queda. Mas no versículo 7 diz: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Então, a função agora, o papel deles era multiplicar a raça humana, que estava só na família naquele momento. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, com vossa descendência depois de vós, com toda alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal da terra, e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente,
que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Então nós temos aqui, irmãos, aliança com Noé, com a família de Noé e com todos os seres viventes que Deus faz agora. Essa é uma aliança geral, mundial, em que Deus diz: não vou mais trazer dilúvio. É uma aliança graciosa. Podemos tirar daqui, irmãos, que Deus... a humanidade merece um dilúvio todos os dias, mas Deus não traz por causa da sua graça. Ele disse: eu não vou mais pela graça, né? Pela minha misericórdia, pela minha graça, eu não trarei mais um dilúvio. E o símbolo, como sempre tem um símbolo da aliança, por exemplo, da aliança com Moisés, com o próprio Abraão, vai ser a circuncisão, mas o símbolo aqui vai ser o arco-íris, que é aquela beleza que aparece, né, quando forma as nuvens escuras, mas aparece o belo arco-íris, né, que é o sol, a luz solar brilhando, caindo ali sobre as nuvens, e tem aquele efeito muito bonito. E isso, meus irmãos, o que é? É como um contraste mesmo entre o que a humanidade merece, que é o dilúvio, e a graça de Deus que brilha, que se manifesta, que não permite que a humanidade seja destruída, né? Então nós temos aqui este símbolo. Deus diz aqui: eu me lembrarei, não quer dizer que Deus esqueça, mas que aquilo se torna um símbolo da promessa, da fidelidade de Deus, e de fato nunca mais teve dilúvio, né? Vamos para o versículo 20, irmãos. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos ao lado de fora. Então tomaram Sem, Jafé, uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas terras de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Essa história de Noé é uma história, meus irmãos, que mostra como um homem tão fiel, que viveu no meio de uma geração ímpia, e pela graça de Deus resistiu, não se contaminou, fez a arca, né, durante uma centena de anos pelo menos, e entrou na arca fielmente. Mas quando ele sai da arca e ele planta uma vinha, e ele começa a beber e se embriaga, para mostrar, irmãos, como, se não for a graça de Deus, os mais fiéis servos do Senhor podem cair no pecado, né? E a Bíblia vai condenar, meus irmãos, vai condenar o pecado da embriaguez. E quando a pessoa se embriaga, acontece isso aqui: perde a razão, ficou nu, se jogou na sua tenda nu, vergonhosamente, um senhor de idade, um idoso. Mas é isso que o pecado faz. E se Noé aconteceu isso, fica um alerta para nós, né? E é a graça de Deus que nos sustenta. Mas aqui tem o pecado de Cão, né? E o pecado dele, meus irmãos, é ter olhado para a nudez de seu pai, tratado aquilo com leviandade, zombado, ido lá falar para os irmãos,
contar lá fora, além de ver o seu pai naquele estado vergonhoso, olhou, viu a nudez dele, foi contar lá fora, então não respeitou, não teve misericórdia, não teve pudor. E aí, o que os irmãos dele fazem? Sem o Jafé, né? Eles vêm de costas, não olham a nudez do pai e cobrem a nudez do pai. Irmãos, isso mostra também algumas coisas importantíssimas, né? Sobre a bebedeira, tanta coisa aqui, né? Bebedeira, o perigo do pecado, a questão da nudez, como nós temos que ter pudor, a questão do nosso corpo, e como nós temos que respeitar as autoridades. Noé pecou, mas Cã não respeitou ao seu pai, e respeitar as autoridades, mesmo quando elas erram. Isso não quer dizer que aceitar todo o pecado grave das autoridades, não é isso, mas existe aquilo que tem que ter denúncia, assim por diante, mas há, irmãos, aquele olhar com respeito aos nossos pais, às nossas autoridades, diante dos seus erros, para nós lidarmos com isso, inclusive com o devido respeito, meus irmãos. Mas nós temos aqui, então, a maldição sobre Cã, e a maldição cai mais especificamente sobre o filho de Cã, né? Que é o Canaã. E, irmãos, aqui nós podemos dizer que essa maldição, podemos entendê-la, se cumpriu especialmente tempos depois, quando o próprio povo de Israel, descendente de Sem, eles destroem a Canaã, que é descendente de Cã. E nós temos aqui, meus irmãos, já uma profecia, né? Quando o versículo 26 diz assim: e disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo, alargue-se Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. A humanidade toda foi distribuída por esses 3 filhos de Noé. E nós temos aqui que Jafé iria habitar nas tendas de Sem. Isso é uma profecia para os tempos posteriores, quando tantos descendentes de Sem, que é o povo da aliança mesmo, da onde vinha Abraão, eles receberam a lei, a aliança, deles veio Cristo, mas isso não ficou só entre eles, né? Cristo chegou também aos descendentes, os outros descendentes de Noé, especialmente aqui Jafé. Isso mostra no futuro já como os gentios seriam abençoados por Sem, ou seja, pela semente de Sem, que é o próprio Cristo que viria de Sem. Então nós temos aqui. Vamos olhar agora o capítulo 10, meus irmãos. E diz assim, e aqui, como eu falei para vocês, aqui começa então a contar, nessa genealogia do capítulo 10, os descendentes de Noé, dos 3 filhos dele, Sem, Cã e Jafé. Vamos ler aí. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Por estes foram repartidos as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cush, Misraim, Puti, Canaã. Os filhos de Cush são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Rebote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então nós temos aqui esse personagem, irmãos, esse homem Nimrod, que, ao exemplo do gigante lá do capítulo 6, se tornou poderoso, dominou e tiranizou, né? Se tornou um tirano, opressor das outras pessoas ali, e foi criando reinados, né? Então mostrando a maldade do homem já. Versículo 13, e Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, a Patrocim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, a Caftorim, e Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Gergazeu, ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arveu, ao Zemareu, ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus.
E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, até Lasa. Aqui nós temos essas cidades que foram destruídas depois, né? Lá no tempo de Ló, Sodoma, Gomorra, essas cidades aqui, e que Deus então já está trazendo a maldição lá que ele prometera lá atrás. E depois essa maldição vai, através de Noé, né, na família de Cão, e depois essa maldição vai se concretizar mais com o povo de Israel mesmo, mais lá na frente. Estes são os filhos de Cão, diz o versículo 20, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, suas terras, suas nações. E aí vem a Sem agora, que é a família, né, que vai gerar Abraão. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Heber, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arão. Os filhos de Arão são Uz, Ur, Jete e mais. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Hebe. E a Hebe nasceram 2 filhos. O nome de um filho Peleg, porquanto em seus dias repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Então observe aqui que tem o Heber, que daí vai aparecer o termo hebreu, né, provavelmente, e nós temos 2 filhos dele, o Peleg e o Joctã. E veja que ele vai falar agora dos filhos de Joctã. Vai tratar logo de Joctã. Por quê? Porque o Peleg é de Peleg que vai surgir o Abraão, irmãos. Então veja aqui, diz o versículo 26. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Zermavé, a Gerá, a Aldorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sebá, a Ofir, a Abilá, a Jobabe. Todos eles foram filhos de Joctã. Foi sua habitação desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. Então nós temos aqui, veja que ele chega no Joctã, deixa lá o Peleg para depois, tá? Para depois, lá no capítulo 11 já. Aí no capítulo 11, irmãos, o que acontece? Torre de Babel. Então, isso aqui provavelmente é como se a Bíblia estivesse voltando um pouquinho mais atrás, logo após o dilúvio, eles começaram a se multiplicar, as famílias crescerem, tudo. Aí acontece aqui, antes dessas divisões, porque nós temos aqui no capítulo 11, distribuição das terras, divisões entre esses povos, então provavelmente o capítulo 11 volta um pouquinho atrás, antes desse período aqui já, dessas divisões das famílias do capítulo 10. Então, o que acontece no capítulo 11? Era toda a terra, diz o texto, de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhe os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começa a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então nós temos aqui, meus irmãos, é muito interessante isso, né? Porque aparece Babel vai aparecer por toda a Bíblia, é a mesma Babilônia, né? Babilônia, e como a cidade do pecado vai aparecer até lá no Apocalipse, em contraste com Jerusalém, a nova Jerusalém, que é a cidade de Deus. Então, essa aqui é a cidade dos homens, igual a família de Caim, é uma cidade onde eles dizem: vamos ficar juntos. Deus disse para espalhar, mas eles queriam ficar juntos. Vamos fazer uma torre, vamos engrandecer o nosso nome. Os planos deles eram gloriosos. Era uma unidade no pecado. E o Senhor diz: eis que este povo é um, todos têm a mesma língua. Isto é que começa a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, Deus viu que aquela unidade era para o mal, e aqui o mal ia crescer. Então Deus, na providência, encerrou aquilo. É muito interessante nós vermos eles dizerem assim no versículo 4: Eia, edifiquemos nós uma cidade. E no versículo 7 Deus diz: Eia, desçamos e confundamos. Quer dizer, os planos dos homens são uns, mas Deus acaba com o plano dos homens. O que prevalece é o plano de Deus. Nós podemos crer, meus irmãos, que todo o tempo Deus está fazendo
algo nesse sentido, ou seja, os homens têm planos, mas Deus só permite aquilo que resultará na sua glória e no bem final, que é o bem do seu povo, é a glória de Deus, né? Então veja, o que Deus faz, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro, uma língua do outro, e assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, por isso se chamou o seu nome Babel, por conta ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou, e o Senhor sobre a face de toda a terra. Então aqui Deus espalha, Deus confunde as línguas, ali começa o problema que nós temos da divisão de línguas. No Pentecostes vai ter ali como vamos dizer, Deus vai unir as línguas, né? Deus vai trazer o Espírito em Atos 2, e Atos 2 Deus vai falar nas línguas dos outros povos, e aquilo já é um anúncio, irmãos, do que Deus fará na Nova Jerusalém, na verdade, quando todos os povos novamente se unirão, né? Mas aqui nós temos, irmãos, a divisão das línguas. Fica para nós a lição, né? Que a cidade dos homens é uma cidade rebelde, mas que isso acaba em confusão e somente Jerusalém prevalece. E há um contraste aqui entre Babel, o capítulo 11, e a família de Sem, que é a família que vai gerar a nova Jerusalém. É um contraste da Bíblia, viu? Podemos dizer que é um contraste importante aqui. Vamos para o versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Éber. Lembra de Éber, lá do capítulo 10? E viveu Éber depois que gerou e viveu Selá depois que gerou a Éber 403 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. Lembra do Peleg? Volta falando do Peleg que ele tinha deixado lá no capítulo 10. E viveu Éber depois que gerou Peleg 430 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, gerou Reu. Viveu Peleg depois que gerou Reu 209 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, gerou Serugue. E viveu Reu depois que gerou Serugue 207 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou Anaor. Observe também a diminuição do tempo de vida, né? Lá naquela primeira genealogia, 900 anos e tudo aqui, bem menos já. Versículo 23. Viveu Serugue depois que gerou Anaor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, gerou Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, gerou quem? Abrão, a Naor e a Arã. Vê como a Bíblia vai, né? Aí chega no Abrão, né? Porque o interesse é o quê? É mostrar que ele, através dele, Deus vai trazer a semente da mulher, lá de Gênesis 3,15. E aí o texto continua, meus irmãos. E estas são gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, de Abrão, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então nós temos que o pai de Abrão, do Terá, né? Diz aqui o versículo 27, Terá gerou Abrão, Anaor, ele também saiu de Ur dos Caldeus. Nós temos lá em Atos 7, naquele grande sermão de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que Estevão deixa claro lá, depois os irmãos podem ler, que na verdade aquele chamado ainda foi em Ur, né? E o chamado aqui de Gênesis, veja que o Abrão já tinha saído, o pai do Abrão e o Abrão com ele, então já tinha saído de Ur e chegado aqui em Arã, mas não continuou a viagem, ele morre em Arã. E aí vem o chamado de
Abrão no capítulo 12, que é aquela transição que eu falei para vocês. Agora a Bíblia ela vai fechar a história com Abrão e com o descendente de Abrão, com Israel, até Cristo. Então, o que eu falei há pouquinho? Segundo Estevão, esse chamado, na verdade, foi em Ur. Então, aqui nós temos, meus irmãos, ou uma repetição do chamado, ou, meus irmãos, na verdade, um só chamado, né, sendo, vamos dizer assim, estendido ali, mais adiante já do tempo, quando Abrão já estava junto com o pai dele em Harã. Vamos ver o capítulo 12, meus irmãos. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, irmãos, é isso que Deus diz. Veja que a promessa é ampla. Ele diz, é uma promessa que envolve fé, totalmente fé. Sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Vou te fazer uma grande nação. Isso é fé, né? Porque Abraão nem veria isso. Vou te abençoar, vou te fazer uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa ampla para toda, que através de Abraão toda a humanidade será abençoada. E aqui, meus irmãos, nessa aliança, nós vamos depois desdobrar mais um pouquinho isso, esse chamado de Abraão e essa aliança que Deus vai fazer com Abraão, é uma aliança que envolve elementos, promessas materiais, família, terra, grande descendência, né? Mas também espiritual, ou seja, serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então envolve promessas materiais e promessas espirituais. Eu queria que vocês guardassem isso, porque nós vamos voltar a isso mais adiante, quando nós falarmos de Abraão, que é a questão da doutrina das alianças, né? E Deus faz agora uma aliança, Deus começa a fazer uma aliança com Abrão. Versículo 4. Assim partiu Abrão como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja, sai da tua terra para uma terra que te mostrarei. Agora Deus diz: esta terra. Edificou, e o que Abrão faz? É um marco na história dos patriarcas. Levanta um altar, adora a Deus, ele está obedecendo ao Senhor, ele sai. Abrão, irmãos, isso é muito importante na história de Abrão. Abrão vamos dizer assim, é o exemplo de fé, é um homem que confia no Senhor, né? E nós somos descendentes de Abraão, nesse sentido espiritual, no sentido que nós cremos como Abraão creu. E diz o texto: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8: e moveu-se dali para uma montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Veja, ele edifica um altar ao Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos.
Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma, vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Assim como Noé caiu na bebedeira e ficou nu, passou aquela vergonha, assim, meus irmãos, o pai da fé, Abrão, apesar de ter tido fé para sair da terra, seguir até onde Deus mandou, né, pela graça, na primeira fome ele foi para o Egito, possivelmente não consultou o Senhor, foi para o Egito, disse para a mulher mentir, deu o jeito dele, mentiu e pecou contra o Senhor. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Deus trouxe pragas para aquela casa. De alguma maneira, então, o Faraó ficou sabendo por qual motivo das pragas, ficou sabendo que a mulher era casada, que era mulher de Abraão e não irmã dele. O Faraó, um pagão, repreendeu Noé, repreendeu Abrão, que vergonha, né? E Abrão ficou calado. Que sinal. O Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, protegeu Abrão. É bem interessante porque Abrão estava com medo do Egito e o Faraó ainda protegeu ele. Deu ordem a respeito dele, acompanhar, ninguém fez mal para ele e sua mulher e tudo que tinha. E, meus irmãos, o que isso mostra, meus irmãos? Como no caso de Noé, a graça de Deus de novo, e de que nós temos que confiar na graça e saber que o pecado é muito sutil e também sobre a mentira, né? A mentira aqui de Abraão é uma mentira movida pela falta de fé, uma tentativa de ele mesmo se proteger sem confiar no Senhor. Homens imperfeitos, homens pecadores, mas a salvação é pela graça, né? E Deus, nenhum deles é perfeito, mas através desses homens Deus vai trazendo a semente prometida. Irmãos, aqui completamos então. Eu queria deixar para vocês apenas umas breves reflexões desse trecho que nós lemos. A primeira delas, né, é a graça de Deus. A graça de Deus está na aliança com Noé, em que Deus disse: não vou mais trazer o dilúvio. E como eu tenho dito para vocês, assim, Deus, através dessa aliança, que o símbolo é o arco-íris, Deus providencia a vida para que, através dessa manutenção da vida dos animais e dos homens, venha o Salvador da humanidade, né? E vocês imaginem, se acontece um dilúvio, mata todo mundo, não viria Jesus, ninguém se salvar, né? Mas Deus providencia a vida, a graça. Então, todo dia, irmãos, lembre dessa aliança. Quando você vir o arco-íris, lembre dessa aliança. Porque não é sempre que aparece o arco-íris, né? Mas quando aparecer o arco-íris, lembre dessa aliança. Que Deus ele está sustentando, Ele deu os animais para eles comerem, Deus nos dá o pão, Deus nos dá a chuva. Tem os eventos, como está acontecendo agora, muitas pessoas infelizmente morreram em São Paulo, né? E nós vamos orar por essas famílias, tanto sofrimento. Mas, meus irmãos, isso é exemplo, essas coisas são localizadas, não há um dilúvio geral, né? Não há uma destruição a esse nível que foi o dilúvio. E nós devemos saber que isso é por causa da graça de Deus. Mas a maior manifestação da graça é Abrão. É como Deus foi conduzindo a humanidade até chegar em Abrão, porque de Abrão viria Israel, o povo, e de Israel viria o nosso Salvador. Então nós devemos louvar a Deus e olhar para Cristo, irmãos. A mensagem de toda a Bíblia é cristocêntrica. Cristo está em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. Cristo está aqui, vocês percebem? Deus está trazendo a semente da mulher.
Mas uma outra lição que eu penso que nós devemos ter aqui, irmãos, é sobre a gravidade dos nossos pecados, que nós devemos observar, vigiar mesmo, olhar para Cristo e tomar cuidado, não achar que nós somos fortões, mas saber que nós dependemos todos os dias da graça de Deus. Lembrar de Noé, que um homem como Noé bebeu, se embriagou, ficou nu. Lembrar de Abrão, um homem como Abrão mentiu e foi repreendido por Faraó. E tomar cuidado com os nossos pecados e caminhar confiando não em nós, mas na cruz, na graça de Deus, no Espírito Santo, irmãos. E também lembrar do exemplo de Cão, né? Que desonrou seu pai, olhou a nudez do seu pai. E nós devemos tratar as autoridades, os mais velhos, com respeito. Mesmo quando eles errarem, saber como promover a justiça, levando em consideração com quem nós estamos lidando. É claro, mas eu não estou dizendo que as autoridades não têm que ser denunciadas e não tem que ser feita justiça, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que existe um elemento de respeito em todas as ações que nós devemos ter em relação aos mais velhos, aos pais, né, às autoridades. Nós devemos lembrar desse exemplo de Cão aqui. E lembrar também, por último, de Babel. Babel em contraste com a família de Sem, que aparece aqui. Babel é a cidade dos homens. Sem é a família que Deus vai operando até chegar em Abraão. É a graça de Deus, que vai levar para a Nova Jerusalém. Então lembre de uma coisa, irmãos. Eu e você, nós somos crentes, nós somos de Jerusalém, não de Babel. Então vivamos nesse mundo não como mundanos, não como pessoas que vivem para as coisas desta vida, buscando a própria glória, mas crendo em Cristo e servindo a Cristo e amando o próximo. Não sejamos como Babel, não nos unamos à multidão para o mal, não sejamos como Nimrod, que nós lemos aqui, um homem que oprimia o próximo, mas sejamos da Nova Jerusalém como Cristo, que amava e servia o próximo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado, porque nós podemos ler, Senhor, mais 4 capítulos da Bíblia, meditar, e que o Senhor Espírito Santo nos ensine, nos guarde, cada dia nos ensine da sua palavra, e abençoe muito esses estudos, Pai, das quartas-feiras, para que nós sejamos edificados e consolados na esperança bendita que o Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar. Desde a antiguidade, ele foi prometido e estava sendo preparada a vinda dele. Que nos enches assim de gratidão, de alegria, e que a nossa fé esteja nele, que nós tenhamos cuidado e não confiar em nós mesmos, mas confiar só em Jesus e caminhar e vencer os pecados pela graça, Senhor. Respeitando as autoridades, respeitando os mais velhos, não sendo como Babel, mas como Abraão, que creu no Senhor, esperou no Senhor o tempo todo, porque esperava, como diz Hebreus, a cidade do qual o construtor é Deus, a Nova Jerusalém. Que assim seja a nossa fé, a nossa caminhada nessa vida, como peregrinos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.